homem, todas as noites, se queixava do seu trabalho, que ele havia tido durante o dia. Como estou cansado, como estou afadigado. Um amigo perguntou para ele: mas por que tanto você se queixa? Que trabalho tão duro que você faz, que te aborrece tanto, que te deixa tão cansado? Ah, meu amigo, é um trabalho que consome todas as minhas forças, todas as minhas energias. E se não fosse a graça de Deus, eu já estaria perdido. Bom, mas que trabalho é esse? E o homem disse: olha só, para você ter uma ideia, todos os dias eu tenho que cuidar de 2 corujas. Tenho 2 coelhos para cuidar. Eu tenho que treinar 2 gaviões. Eu tenho todos os dias que domar uma serpente, domar um leão, e tenho um enfermo para cuidar. O amigo então respondeu: mas que loucura é essa? Por que você tem tudo isso? E o homem disse: não é loucura não, meu amigo. O que eu te digo é a mais pura verdade. As 2 corujas são meus olhos, que eu tenho que guardar muito com cuidado, para que eles não sejam trevas. Eu tenho que cuidar dos meus olhos para que eu não lance o meu olhar sobre as tentações do mundo e sobre as ilusões da vida, para que a minha alma não fique em trevas. E os 2 coelhos que eu tenho para cuidar são os meus 2 pés, que eu tenho que guardar diariamente, para que eles não se apressem a fazer o mal e nem andar pelos caminhos dos escarnecedores. E os 2 gaviões que eu tenho que treinar são as minhas 2 mãos, que eu preciso sempre mantê-lo ocupado, para que não venha fazer o mal e nem me trazer desgraça na minha vida. E a serpente que eu tenho que domar todos os dias é a minha língua, que eu preciso sempre mantê-la freada, porque ela está cheia de peçonha mortal, e se eu descuidar, ela pode morder como uma cobra. E o leão que eu tenho que domar é o meu coração. Preciso lutar constantemente contra ele, fazendo todo o possível para mantê-lo humilde e contrito perante o meu Senhor Deus. E o doente que eu tenho que cuidar todos os dias é o meu corpo, que uma hora ele tem calor e outra hora ele tem frio, e ele reclama porque está com fome, outra hora está com sede, e exige sempre um cuidado especial, como se ele fosse o mais importante. Diga, meu amigo, isso não é um trabalho penoso e cansativo? E o outro respondeu: é verdade. Eu nunca havia me ocupado assim do meu corpo e pensado dessa maneira. Mas a partir de agora eu também vou executar esse trabalho e vou aprender a dominar o meu corpo. Mas diga, meu amigo, mas quando você começou a agir assim? Quem lhe disse para agir assim? E o homem respondeu: a palavra de Deus. Aos Romanos capítulo 12,
Versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que não experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E aquele homem continuou explicando para o seu amigo: meu amigo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E nós habitamos nesse corpo. Nossa alma é divina e eterna, sadia, mas vivemos nesse corpo frágil e mortal. Por isso que somos duas unidades em uma só. Uma parte de nós é terreno e a outra parte é celestial. O Senhor Deus fez o nosso corpo do pó da terra. Por isso o nosso corpo é terreno. Mas o Senhor colocou em nós o seu sopro divino, que é o nosso espírito, nosso ser imortal. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E ele continuou a explicá-lo para o seu amigo. Temos duas naturezas, uma boa e uma má, que está constantemente lutando dentro de nós. E o nosso corpo tem tendências terrenas, tendências carnais, mas a nossa alma tem tendência celestial. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta a Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante, ele disse: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são inimigos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglorias, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aquele amigo, ao ouvir estas palavras, ficou muito interessado. E aquele homem continuou a explicá-lo ao seu amigo. O homem, quando foi criado por Deus, foi um ser perfeito, mesmo na formação do seu corpo. Mas desde o início do mundo, o homem desobedeceu à ordem de Deus, pecando. E por causa do pecado, o homem ficou separado de Deus. E Deus, por causa do pecado, ele sentenciou o homem ao juízo, por causa da iniquidade do pecado. Mas Deus não quer isso para o homem. O Senhor Deus fez o homem para viver num corpo eternamente com a sua alma. Mas por causa da transgressão do pecado, o corpo do homem
desfaleceu e entrou as consequências das doenças e da morte por causa do pecado. O Senhor Jesus confirmou na sua palavra que vai haver sim uma ressurreição de todos os corpos que morreram por causa do pecado. Deus fez corpos e alma para viver eternamente, mas o pecado causou a separação por causa da morte, e a morte separou o corpo da alma do homem. Por isso, meu amigo, que quando Deus te chamar e você partir, você tem que voltar para Ele sem pecado, como você veio a essa terra. Todo homem, quando veio habitar nesse corpo, veio limpo. E por causa do desejo da carne, o homem manchou a sua alma. E agora só há um meio, amigo, para que você se limpe do seu pecado e volte para Deus limpo. E espere a ressurreição do seu corpo e entre no paraíso de Deus com um corpo e alma imortal. Você tem que se limpar dos seus pecados. E aquele homem que estava ouvindo isso dizia: continue, meu amigo, continue, que essa conversa é muito rica e interessante. Eu nunca ouvi de um amigo meu uma conversa dessa. E o seu amigo continuava a lhe explicar. Você precisa ser salvo. E o outro amigo respondeu: como assim? Ser salvo é ser livre e liberto do seu pecado. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. E por causa do pecado, o homem se separou de Deus. E o pecado cria uma muralha entre Deus e os homens. E o pecado no coração do homem, Deus não pode habitar nesse coração. Por isso que Jesus fez uma obra de tirar o pecado do homem. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. Meu amigo, há 2000 anos atrás, Jesus fez uma obra. E essa obra foi a purificação de todos os nossos pecados. A primeira carta de João 3, versículo 5 diz: e sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E aquele homem continuou explicando para o seu amigo: amigo, Jesus já tirou os nossos pecados há 2000 anos atrás com a sua obra. E essa obra foi o seu batismo e morte na cruz. As religiões negam que Jesus se batizou para tirar os nossos pecados. Diz que Jesus se batizou para nos dar exemplo, ou se batizou por um ato de humildade, mas não é verdade. A Bíblia diz que Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 3, versículo 15, que Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus. E cumprir a justiça de Deus é que lá no Velho Testamento, o profeta Isaías já dizia, no capítulo 53, que ele veio como desfigurado dos homens, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu amigo, se você está ouvindo essa palavra, entendendo, você pode ser salvo agora, porque você pode transferir o teu pecado para Jesus, crendo na obra que ele fez. O livro de Hebreus, capítulo 9, 28, diz que de uma única vez Jesus já fez um sacrifício e de uma única vez levou os nossos pecados. E por isso não resta mais fazer sacrifício pelo pecado.
E nós temos que conhecer que nós somos mal porque somos pecadores. E para isso nós dependemos de crer na obra que o Senhor Jesus fez. E uma prova evidente, meu amigo, que Jesus tirou os nossos pecados com o seu batismo, é que na primeira carta de João 5, do versículo 5 em diante, diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E os três são o que testifica na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. E aquele homem, ao ouvir esta palavra do seu amigo, creu, de fato, que Jesus fez uma obra há 2000 anos atrás, que foi de vir resgatar todo ser humano do pecado. E eu também quero dizer para você, meu amigo, você é a imagem e semelhança de Deus. E quando você e eu e todo ser humano da terra foi feito, Deus deixou dentro de nós o coração, que é o espaço do Espírito Santo dele vivermos dentro de nós. E um dia, nossos pais, lá no Jardim do Éden, pecou. E por causa do pecado, o Espírito de Deus se retirou do nosso coração. E agora Deus não pode mais habitar no nosso coração por causa do pecado. Porque onde há trevas, a luz de Deus não pode habitar. E não há outro meio, meu amado, de você receber o Espírito de Deus sem que antes você limpe o seu pecado. E os homens, por causa do pecado, ficou com o coração vazio e triste. E nós temos um formato dentro de nós que só conseguimos se preencher com a presença de Deus, porque quando nós fomos feitos para isso. Mas Deus nos amou, por isso que há 2000 anos atrás Ele enviou Jesus para tirar os nossos pecados. No Velho Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus, Deus providenciou para o homem essa limpeza de pecado. A pessoa tinha que levar um animal até o sacerdote. E por imposição de mãos, o sacerdote transferiu o pecado daquela pessoa para o animal. E quando o animal recebia a culpa da pessoa, aquele animal era morto no lugar da pessoa, para que a pessoa assim não sofresse a sua consequência de pecado. Mas no outro dia a pessoa pecava e tinha que fazer aquilo sempre. Mas por isso que os profetas de Deus já dizia que viria um cordeiro e que de uma única vez levaria os nossos pecados para sempre. Nós temos que entender que a cruz do Calvário era um lugar de juízo, de julgamento. E Jesus foi para a cruz do Calvário porque Ele levou para lá os nossos pecados. E Ele foi julgado lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas para que nós cremos na cruz, nós antes de tudo temos que crer no batismo de Jesus. Porque Jesus se batizou para receber os nossos pecados. Nós temos que lembrar que todo sacerdote ele tinha que vir da descendência de Levi e da família de Arão. E o papel do sacerdote era fazer a imposição de mãos sobre o animal, e depois que o animal recebia o pecado, ele tinha que ser morto para pagar no lugar da pessoa. E as religiões não nos ensinam de forma espiritual e correta. Então Jesus, para ir para a cruz, primeiro ele teve que se batizar. E João Batista, se nós lermos Mateus 11, versículo 11, diz que dentre os homens nascidos de mulher não houve um mais importante que João Batista.
e porque o Senhor Jesus falou isso. Sendo que João Batista, ele foi um homem que não deixou nada escrito, mas ele teve uma missão importante. As profecias de Isaías 40 já dizia que ele era a voz do que clama no deserto, que veio preparar o caminho do Senhor. Deus mesmo preparou João Batista, para que ele, enviando o seu filho aqui na terra 2000 anos atrás, esse homem chamado João, transferisse por imposição de mãos os nossos pecados para Jesus ali no Rio Jordão. E agora Jesus pega os nossos pecados e caminha até a cruz. E na cruz do Calvário, Ele nos purifica de todo o pecado. Porque o pecado Jesus recebeu ali no Rio Jordão. Nós temos que crer, meu amigo, nessa verdade. Se nós crermos só na cruz, a fé é incompleta. Foi por isso que no início da ilustração eu falei: temos que crer na obra completa que o Senhor Jesus fez. E por isso, meu amigo, tome posse. Porque havia um homem religioso, um homem que era escriba, um homem que fazia muitos atos de caridade entre o judeu, do povo de Moisés. E esse homem, ele foi procurá-lo, Jesus. Certamente porque havia um vazio nele, é claro, o Espírito de Deus não estava sobre a vida dele. E ele foi procurar Jesus à noite. E esse homem, o nome dele era Nicodemos. E você pode conferir lá na carta do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. E Nicodemos chega para Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, esse sinal que tu faz, se Deus não for contigo, tu não consegues fazer. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nascer de novo não é simplesmente uma reforma, é simplesmente um ser e nascer uma outra pessoa. E ele disse para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus estava dizendo espiritualmente para Nicodemos: creia na água do meu batismo, ali no Rio Jordão, e o teu pecado é passado para mim. E agora você recebe o meu Espírito, ou seja, você vai nascer também do Espírito. Então nós só possamos, meus irmãos, ser salvos quando nós transferimos nossos pecados para Jesus. E não há outro lugar para a gente depositar os nossos pecados em Jesus, a não ser no Rio Jordão. Porque o mundo inteiro diz que crê em Jesus, mas nega a obra que ele fez. E a obra que o Senhor Jesus fez, maravilhosa e magnífica espiritualmente, foi o seu batismo ali no Rio Jordão, e a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Quando nós cremos nessa obra, nós somos purificados, lavados, remidos. Nós somos batizados junto com Cristo, não batizados na mão de um homem qualquer. Porque a Bíblia é para cumprir espiritualmente. E quando nós cremos no batismo de Jesus, foi quando ele ofereceu o seu corpo ali a João Batista. E o seu corpo representa o pão. Por isso que ele diz para os discípulos, lá na carta de João 6, versículo 35, aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue não terá vida em vós mesmo. Então, quando Jesus ele ofereceu o seu corpo a João Batista, ali era o pão da vida e nós comemos porque nós cremos. E quando nós cremos na cruz, nós bebemos seu sangue. Por isso eu posso dizer, meu amado, e como Jesus ensinou para aquela mulher de Samaria, que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito é no nosso coração. Por isso que nós tomamos a ceia junto com Cristo há 2000 anos atrás, quando ele instituiu para os 12 discípulos, dentre tinha um traidor. E nós, pela fé, nós também participamos da ceia do Senhor. Nós participamos do batismo de Jesus. Nós não participamos da ceia do Senhor feita por um homem qualquer, que dá um pão de padaria e um copo de vinho qualquer e dizer que é o corpo de Cristo. Nós participamos da ceia de Cristo pela fé, porque representa o corpo de Cristo, o pão, quando ele ofereceu a João Batista. E o seu sangue que ele deu para nós, ali entre os 12, que todos nós que cremos no Evangelho que ele ensinou para Nicodemos, que é o Evangelho da água e do Espírito, que está escrito em
João 3, versículo 5. Você tem que nascer da água e do Espírito. Por isso que nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, que é o Evangelho da limpeza do pecado. E aí se cumpre-se o que a profecia de Apocalipse diz, que lá só vão entrar aqueles que foram lavados e remidos dos seus pecados. A nova Jerusalém que espera pelo sol. Meu amigo, creia nessa verdade. Fique com seu corpo, cuide dele, mas cuide primeiramente da sua alma, da remissão dos pecados, e vive em fé no teu espírito, com o Espírito de Deus, que o apóstolo Paulo diz que aquele que nasceu de Deus vive guiado pelo Espírito de Deus. E guarde essa palavra em fé no teu coração por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ilustração de Jesus Cristo para a glória de Deus por toda a eternidade.